Muito boa noite. Estamos começando mais um debate do Manifesto Cardano Brasil. Esse será o sexto debate do projeto. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal entra. Eu quero dar as boas-vindas também ao pessoal do Replay, pessoal que vai assistir a gravação do debate de hoje. E também vou fazer algumas considerações e lembretes aí para os membros, os participantes. O primeiro lembrete é em relação à participação no programa de recompensas. Nas últimas semanas, nós encaminhamos as recompensas referente ao terceiro, quarto e quinto debate. O pessoal que já concluiu a prova de vida já foi cadastrado e as recompensas respectivas até o quinto debate já foram enviadas. As recompensas referentes aos próximos dois debates, né, o debate de hoje e o último, o sétimo debate, elas serão enviadas após o término do sétimo debate, após a conclusão do projeto. E é muito importante para que os participantes que ainda não concluíram a prova de vida, para que eles concluam o cadastro até o final de março, porque esse será o prazo final para a conclusão da prova de vida, né? Após finalizado o prazo, os membros que não concluíram a prova de vida e que chegaram a responder alguns questionários, eles não vão mais poder fazer o pedido pelas recompensas respectivas. Então, esse valor que não foi entregue a essas pessoas vai ser distribuído entre todos os participantes que concluíram as etapas necessárias, a prova de vida, os questionários e a participação nos debates. Então, para os membros que já concluíram essas etapas, vai haver a possibilidade de um airdrop final para bonificar a participação de todos esses participantes. Então, quero dar as boas-vindas aqui a Maria, ao Ático e a todos os participantes. Olá, Rodrigo, boa noite, Ático, boa noite aí a todos os ouvintes. Prazer em estar aqui e prazer de ver pessoas interessadas sobre governança da Cardano. Boa noite, galera. Tá acabando, né? Acho que é o penúltimo encontro nosso aqui do Manifesto Cardano. Vamos aproveitar, mas esse aí que tá repleto de informações úteis aí para todo mundo. Pessoal, o tema do debate de hoje será a Sanchonet, que é a rede de testes dessa fase de governança da Cardano. Vamos falar sobre a GovTool, que é uma das ferramentas que foi desenvolvida para a comunidade testar essa fase de testes relacionada à governança, e a gente vai falar sobre algumas outras ferramentas que também estão sendo desenvolvidas pela comunidade Cardano para que a experiência da comunidade na interação com essa camada de governança seja o mais eficaz possível e mais distribuída possível também. Então, o primeiro tema do debate de hoje é a Sanchonet, né? Uma coisa importante também a ser mencionada é que, ao longo dos últimos 5 debates, nós encaminhamos um questionário para que vocês respondessem e dessem feedback sobre diversos aspectos da governança, em relação ao que estava sendo discutido em cada um desses debates, só que a atividade pós-debate de hoje vai ser um pouco diferente, né? Nós queremos, com o debate de hoje, estimular uma participação mais interativa, porque os debates até o quinto, o debate anterior, foram muito teóricos, e houve um motivo para isso, né? Porque ainda não existiam ferramentas suficientes, não existia uma camada de interação na governança para que a gente pudesse trazer atividades mais práticas. Porém, nesse sexto debate, a atividade pós-debate vai ser um tutorial que a Cardanistas está gravando, onde vocês vão poder interagir com a rede de testes da Cardano, a Sanchonet, através da GovTool, que é uma ferramenta, um website onde vocês vão poder registrar ações de governança. Bom, depois a gente vai comentar em mais detalhes, né? Só para pontuar que a atividade pós-debate vai ser um pouco diferente para estimular uma participação e já mostrar como é que vai ser o processo de governança on-chain, deixar a comunidade um pouco mais habituada, um pouco mais confortável com esse novo sistema que vai ser implementado ao longo do ano. Então, o primeiro tópico do debate de hoje, a gente vai abrindo o tema dos tópicos e vai dar algum tempo para o pessoal interagir, pedir a voz,
tirar dúvidas, né, comentar alguma coisa. E o primeiro tema é a Sanchonet. A Sanchonet é a rede de testes da Cardano relacionada a essas implementações da CIP 1694, e ela foi criada para introduzir essas questões, essas funcionalidades da governance on-chain numa rede de testes onde alguns membros da comunidade poderiam testar funcionalidades, ver qual que seria a capacidade de processamento ali, ver como é que seria a interação da submissão das ações de governança e diversos processos. E, a princípio, essa rede de testes ela já começou alguns meses atrás, porém, até pouco tempo, ela só era disponível em linha de comando. Então, somente usuários avançados que têm algum um entendimento em programação conseguiam utilizar a Sanchonet. Porém, nos últimos meses, no começo desse ano, eles começaram a introduzir a GovTool, que é uma ferramenta, uma interface visual, onde a comunidade poderia interagir com essa Sanchonet, com a rede de teste, de uma forma mais prática e amigável, para que as pessoas, os usuários finais mesmo, conseguissem interagir sem precisar de um conhecimento prévio. Então, eu vou passar a palavra para o Ático. Ele está ajudando a criar esse tutorial pela Cardanistas, e acho que ele pode passar uma visão legal da Sanchonet e a GovTool e como é que isso se conecta. Show, perfeito. Ótima introdução, tá, Rodrigo? Lá na Cardanistas a gente fez uma live sobre a Sanchonet, né? E basicamente, pessoal, é uma testnet, né? Uma rede separada que você usa hadas de teste, né? Fake hadas ali para simular, para testar funcionalidades que ainda não existem na rede principal, que é a mainnet, né? Que é a rede principal da Cardano, que a gente usa onde estão nossas hadas reais, né? Nosso patrimônio. Existem algumas testnets na Cardano, tem a rede Preview, tem a Preprod e agora essa Sanchonet, né? Agora não, já há um tempinho, né? Porém, a Sanchonet, pessoal, por ser uma rede de teste, ela está sempre sendo reiniciada, né? Então, de tempos em tempos, ela é zerada e é lançada uma nova versão do nó, e aí a gente pode ter acesso a novos recursos, né? Tudo isso que a gente está discutindo sobre o CIP 1694, basicamente, está sendo testado nessa Sanchonet. Então, quando a gente fala sobre você se registrar como um DREP, né? É possível nessa rede de teste você delegar para um DREP. É possível nessa rede de teste. Você visualizar as ações de governança, né? Você submeter uma ação de governança, ter ali o processo de ratificação, né? Porque dependendo da ação de governança, após o voto, precisa que 2/3, né? 2 dos 3 órgãos validem, né? Então vai ter votações que, por exemplo, precisa ser ratificada pelos operadores de pool, né? Tem outras que precisa ser ratificado pelo Comitê Constitucional, e vai ter outras que precisa ser só ratificado pelos DREPs, né? Então, tem esses 3 órgãos de ratificação e tal, depois que a votação acontece. E eles têm um roadmap, né, na Sanchonet, que eles vão, aos poucos, colocando as funcionalidades, né? Então, por exemplo, a funcionalidade de você ter Red Fox na rede. Red Fox é quando tem uma atualização da Cardano que todos os nós precisam ser atualizados. Por exemplo, a gente teve o Red Fork Vessio no ano passado, que trouxe... Ano passado não, 2022, né? Setembro de 2022, que trouxe a versão 2 dos contratos inteligentes da Cardano. Então, foi necessário que todos os operadores de pool atualizassem, né? Quando a gente tiver um Red Fork, quando a era Voltaire já estiver implementada, funcionando, o CP 1694, isso vai ser votado, né? Então, não vai ter a IOD ou as 3 empresas lá dizendo que o Red Fork vai acontecer e vai ser tal dia. Não, tudo isso vai ser votado. E nesse caso de ação de governança de Red Fork, precisa ser ratificado pelos operadores de pool e pelo Comitê Constitucional, se não me engano.
ou é pelos operadores de pool e pelos de reps, enfim. Só dando um exemplo para vocês de que na SanchoNet, alguns tipos de ações de governança já estão sendo testados e outros ainda precisam ser testados. Então, vai ter ação de governança também, né, Rodrigo, de poder fazer saques do tesouro da Cardano. Ou seja, galera, o SanchoNet, da forma como ele está hoje, ele ainda vai evoluir, né? Ainda vai entrar mais funcionalidades ali para a gente testar. Mas, claro, essas básicas de você se registrar como um de rep, delegar para um de rep, votar numa ação de governança, isso aí já está o básico implementado, né? Essas outras funções aí mais avançadas, digamos assim, que exigem mais questões técnicas, né? Porque você pensa assim, galera, é como se você estivesse colocando no código da Cardano todas essas questões que a gente tem discutido aqui no Manifesto Cardano, do CIP 1694. E isso tudo está sendo feito nessa rede de teste. Então, quando eles disserem assim, opa, já está tudo pronto, é só você mandar isso para a rede principal, para o código principal da rede, que basicamente eles lançarem uma versão do nó, que tem esse novo código, e fazer com que todas as pools atualizem, pronto. É assim que rola uma atualização da rede, né? Uma mudança, um hard fork, enfim. E aí a SanchoNet, como o Rodrigo falou, você precisa usar linha de comando e tal, é uma coisa ruim para o usuário final. Algumas carteiras, né, que a gente usa, elas não têm suporte à SanchoNet, por exemplo. A Eternal, eles criaram um botão lá, na hora de escolher as testnets que você quer configurar para você usar Eternal na testnet, tem lá a SanchoNet, mas ainda não está funcionando. Por exemplo, a Nami ainda não está funcionando, a Lace também não está funcionando. A única que, nos meus testes essa semana que estava funcionando é a Yoroi. É uma Yoroi Nightly. Ou seja, a gente ainda tem, né, digamos assim, um percurso longo, né, das carteiras atualizarem para serem compatíveis com a SanchoNet e tudo mais. E aí entra esse negócio chamado GovTool. GovTool, galera, é um site que está sendo desenvolvido pela Cardano, que basicamente você conecta a sua carteira nele, e aí nesse caso que eu estou falando que tem que ser essa Yoroi Nightly, né, versão Night, que é a versão de teste, é uma outra extensão. Por exemplo, você tem a sua extensão da Yoroi, que é onde você está suas hadas e tal, que você usa. Aí você vai na Play Store e instalar uma outra carteira chamada Yoroi Nightly, que é noite, né? Nightly, né? Que é em inglês, enfim, falando em português, né? E ali, essa versão que você instala, ela tem compatibilidade com a SanchoNet, então ali você pode criar uma carteira de teste. Aí você vai na Faucet para pegar hadas de teste. Não é a Faucet que a gente usa geralmente quando a gente pega hadas de teste para, por exemplo, participar do protocolo Botany, que está na testnet, que a gente precisou usar para participar do protocolo Axo, por exemplo. Não. É um outro site, uma outra Faucet para você pegar essas hadas de teste, tá? Então, recapitulando, é uma versão diferente da Yoroi, aí não vai ter risco nenhum de misturar as coisas, de você ter medo de, meu Deus, será que vai mexer nas minhas hadas? É outra versão separada, que isso é legal, né, para você ficar bem tranquilo nos seus testes. É um outro site para pegar a ada de teste e pronto. Aí você vai pegar essa Yoroi. Aí tem um detalhezinho, né? No tutorial eu vou falar com mais detalhes, tá, galera? Mas já adiantando aí pra galera que tá mais ansiosa para saber como é que funciona isso, que se você tiver a extensão da Yoroi, a normal, você tem que desabilitar ela. Então você vai na lista de extensões, aí você desabilita, beleza? Pronto. Aí quando você vai nesse site do GovTool e você botar para conectar a sua carteira Yoroi, aí ele vai chamar essa Yoroi Nightly, né? Você vai ter as duas extensões, a Yoroi normal e a Night. Ou se você não usa a Yoroi, não tem problema, você só instala a Nightly. Você precisa ter a Yoroi normal e a Yoroi Nightly. Se você usa Eternal, por exemplo, você vai lá e só bota a Yoroi Nightly. Aí você não vai ter que ter esse jogo de cintura de desabilitar a extensão da Yoroi para que o GovTool funcione, tá? No tutorial a gente vai deixar isso claro. Aí conectou a carteira Yoroi no GovTool, vai ter lá os botõezinhos. Vai ter o botão para você se registrar como de rep,
e aí ele vai chamar a sua carteira da Yoroi para você assinar a transação. É como se o GovTo fosse a interface de um DEP, como se fosse o site da MinSwap, o site da Liquid, né? Ele vai ter ali a funcionalidade para que você realize as ações, né? Tem acesso ali às funções que antes só era possível em linha de comando, tá bom? Então, o GovTo é essa interface para o usuário comum, né? Nós podermos utilizar a SanchoNet. E aí, tudo isso que a gente já falou. Votar, se registrar como de rep, delegar para um de rep, submeter uma ação de governança. Eu acho que submeter uma ação pelo GovTo ainda não está disponível, tá? Mas você vê as ações de governança que está lá, votar em alguma, isso aí já está tudo funcionando. Acho que eu consegui resumir aí, né, Rodrigo? Sim, você passou, acho que uma perspectiva legal de como é que o pessoal pode interagir com a GovTo, né? E dentro de alguns dias a gente deve compartilhar o tutorial, vai sair um vídeo. E assim, a gente quer estimular que vocês participem, que vocês interajam com a ferramenta, o GovTo, essa interface, nada mais é do que um website, onde vocês vão poder acessar essas informações que o Ático passou, e vão poder também, vocês têm como encaminhar um feedback lá de qualquer coisa que vocês, alguma melhoria que vocês vejam que pode ser implementada. Tem uma seção lá no site da GovTo onde vocês podem submeter esse feedback. E assim, a atividade que a gente vai pedir após o debate dessa vez é que vocês interajam com a GovTo, que vocês tirem prints ali para mostrar as ações que vocês submeteram, né? O registro como de reps, delegação de voto, votação em algumas ações de governança que estejam abertas no momento, quando vocês estiverem participando. E também vamos pedir que vocês deem um feedback para o manifesto também, para que a gente entenda o que pode ser melhorado lá na GovTo em relação à visão da comunidade brasileira. Talvez tenha alguma funcionalidade que possa ser sugerida. A gente pode encaminhar esse feedback depois para o Intersect, para o pessoal da IoD que está desenvolvendo a GovTo. E assim, hoje mesmo no perfil do manifesto aqui no Twitter, eu fiz alguns posts falando mais detalhadamente sobre a SanchoNet. Eu criei uma série de posts ali explicando de uma forma em texto mesmo, né? E também passei alguns links para documentações. A SanchoNet, ela tem uma documentação muito boa, com muitos detalhes, explicando inclusive qual que é a origem do nome SanchoNet, né? SanchoNet, na verdade, na Cardano a gente tem uma cultura de sempre criar um nome diferenciado, inspirado por alguma causa, né? E no caso, o SanchoNet é uma homenagem ao Sancho Panza, que é o escudeiro do Don Quixote, aquele conto onde o Don Quixote enxergava gigantes quando na verdade era só moinhos de vento, e tem toda uma justificativa lá no site oficial da SanchoNet para explicar a escolha desse nome. É uma cultura que existe na Cardano, mas além disso também tem tutoriais por escrito de como você participar. Já existiam tutoriais, inclusive no momento que isso era acessível por linha de comando, né? E conforme essas interfaces foram melhorando e criaram a GovTo também permitiu uma facilidade maior. E também eu coloquei alguns tweets também explicando a GovTo, documentação, o site ali onde vocês vão poder interagir, mas o tutorial que o Ático vai soltar pela Cardanista já contém detalhes suficientes, né? Mas quem já quiser ter uma noção ou quiser ler diretamente a documentação, os links estão aqui nos tweets do dia de hoje, do manifesto. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre o que a gente está discutindo, quiserem colocar uma pontuação, podem levantar a mão também, que a gente vai tirando as dúvidas ao longo do debate. E esse conjunto de SanchoNet e GovTo é a etapa inicial que a gente está dando para fazer as implementações finais de um hard fork que vai ocorrer durante o ano de 2024. Pelo que eu me lembro, é o hard fork Sheng. Depois o Ático pode me corrigir se eu estiver errado. Mas esse hard fork, ele vai colocar todas essas implementações que estão sendo testadas na SanchoNet. Esse hard fork, ele vai introduzir elas de uma forma final na mainnet.
E como o Ático mencionou anteriormente, essas funcionalidades da Sanchonet, elas estão sendo inseridas passo a passo, né? Pouco a pouco, e cada vez mais eles estão incluindo novas funcionalidades. Eu coloquei um tweet hoje com o roadmap da Sanchonet, e eles têm 7 fases de desenvolvimento. Hoje nós estamos na 5ª fase, então já é uma fase adiantada, onde eles estão implementando as últimas funcionalidades da rede de testes, mas é importante pontuar que assim, a governança on-chain da Cardano ela vai envolver muitas ferramentas, muitos serviços, e no caso a gente está falando da Sanchonet, da GovTo, que são ferramentas relacionadas à parte central da governança que vai ocorrer on-chain. Mas tem muitas questões da governança que vão acontecer fora da blockchain. Por exemplo, esse debate aqui que a gente está fazendo agora é um exemplo de interação off-chain. E, assim, debates como esse que acontecem no Twitter, eles vão estimular que a comunidade, dentro de um tempo, submeta ações de governança, registre elas on-chain, mas toda essa discussão, toda essa interação que é particular da governança, né, da tomada de decisão distribuída pela comunidade, ela vai começar off-chain, né? E depois, aqui ao longo do debate, a gente vai comentar sobre algumas outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas também, de soluções que estão sendo criadas fora da gestão ali da IoD, da Intersect, para criar um sistema de governança descentralizado. O próprio manifesto já é uma solução que vai nessa linha, né? Nós fomos financiados ali no Fundo 10 do projeto Catalyst, começamos esse projeto em novembro do ano passado, estamos completando cerca de 5 meses, e assim como nós, outros projetos também foram aprovados no Catalyst para desenvolver soluções relacionadas à governança. Então, nós fomos aprovados junto com outros 4 projetos, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre um deles, e aí vocês vão ter uma noção que essa criação de ferramentas, desse feedback que vocês deram para a gente ao longo do projeto, as sugestões que foram dadas. Eu lembro que em alguns dos debates anteriores, nos questionários, algumas pessoas sugeriram a criação de um fórum para debates de ações de governança. Então isso foi escutado, e não somente nos debates que a gente fez. Essa sugestão foi feita por outras pessoas em outros momentos, em outros workshops, inclusive. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre Sanchonet, sobre GovTo, a gente vai abrir o espaço e depois a gente pode dar seguimento a outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas também pela comunidade. Vamos lá, galera. A gente queria ouvir vocês aí, né? Vocês acreditam que esse modelo que a Cardano está fazendo de ter a testnet e a gente poder testar essas coisas é interessante? Eu sei que vocês não mexeram ainda, né? Acho que provavelmente ninguém ainda usou a Sanchonet, mas a gente tem algumas estatísticas, né, Rodrigo? E aproveitando aí que a galera está criando coragem para falar, eu queria falar das estatísticas aqui, se o Rodrigo achar interessante. Eu mandei um print mais cedo no grupo, não sei se você está com ele, mas eu tô com ele na tela aqui, eu posso repassar algumas informações. Show, vamos lá. Então, mais cedo eu entrei no perfil oficial da Intersect, né? Estava monitorando algumas informações relacionadas a essas implementações, e aí eles compartilharam um tweet passando alguns dados, né? Por exemplo, em relação a Sanchonet, a GovTo, ela completou 717 usuários, está com 1.020 conexões de carteira e 816 visualizações de propostas, né? E essas propostas se referem a ações de governança que estão incluídas lá dentro da ferramenta, né, do website. E em relação a Sanchonet, nós estamos com 1.938 ações de governança. Isso aí deve incluir o período desde linha de comando, né, que era anterior a GovTo. Então, são testes que já estão sendo executados ali por alguns membros da comunidade.
que são bem ativos, inclusive, depois eu posso passar o perfil de alguns deles, porque são pessoas que estão dedicando quase o tempo todo deles para fazer testes na Sanchonet. Tivemos 4.465 votos de reps, 805 delegações totais e 205 registros como de reps. Então, assim, não são números muito grandes. Se você considerar participação individual, ainda não atingimos um número grande. Então, acho que a participação da nossa comunidade aqui do Manifesto, ela pode ajudar a contribuir para a elaboração, a implementação de algumas features, de algumas características dentro da GovTool, que eventualmente vão ser colocadas dentro da ferramenta oficial. Show de bola. É isso, Rodrigo. Acho que o pessoal tá acanhado aí. Galera, ó, vocês podem só comentar, tá? Não precisa ser uma dúvida, né, Rodrigo? Sim, se alguma das sugestões aqui, de algumas características que vocês ouviram a gente falar, se vocês acharam uma implementação interessante, alguma curiosidade sobre esses dados aí, se vocês quiserem comentar. Deixa eu ver, alguém, acho que o Fledson pediu para falar. Boa noite, Fledson. Tá na escuta? Eu só sei que sei, né? O perfil dele. Isso mesmo. De repente ele pede a voz. Eu vou comentar alguns aspectos de outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas pela comunidade, que pode ser do interesse aqui para o debate. Eu tinha comentado alguns minutos atrás de que ao longo desses debates que a gente fez, né, dos últimos, entre o quarto e o quinto, algumas pessoas sugeriram a criação de um fórum para a gente debater ações de governança antes de colocar isso on-chain. E isso já acontece em algumas plataformas de DeFi, por exemplo, né? Se a gente olhar a MinSwap, a Indigo, a Liquid, aplicativos descentralizados de DeFi desse tipo, a gente vê que eles têm fóruns onde a comunidade ela se registra e começa a interagir ali. Eles propõem discussões do que poderia ser melhorado, né? Implementações de mudanças no protocolo, nos protocolos. E na Cardano vai acontecer uma coisa parecida. No ano passado nós tivemos workshops para discutir a CIP 1694 e muitas pessoas sugeriram a criação de fóruns para que a gente pudesse discutir isso em um canal apropriado, para que não ficasse uma discussão espalhada em grupos, alguma coisa que eventualmente não seja passada para frente, porque muitas vezes discussões acontecem no Telegram e no Catalyst mesmo, eu vi muitas discussões acontecendo no Telegram e nunca indo para frente, porque não tinha um registro disso. Então, ao ter um fórum, a gente vai poder catalogar isso, organizar essas sugestões e submeter uma ação de governança após uma discussão anterior, né? Então, a gente vai debater ali uma sugestão de mudança no protocolo da Cardano, a gente pode debater isso no fórum, e depois que tiver refinado essa ideia, algum grupo de pessoas escreve uma proposta de ação de governança para ser registrada on-chain. E uma informação que a gente teve recente é que o registro de uma ação de governança, a taxa de depósito, ela vai ser de 100 mil ADAs. A gente havia comentado em debates anteriores de qual seria a taxa ideal, e a sugestão da comunidade ela ficou muito abaixo disso. Lembro que estava na faixa de 500 mil ADAs, muitas pessoas sugeriram que o depósito para submeter uma ação de governança fosse nessa faixa, mas o que foi identificado ali por alguns membros mais envolvidos na Voltaire, no Intersect, dentro do Intersect também, é que ações de governança, elas são muito sujeitas a spam. Então, o pessoal que está mais envolvido na parte técnica das implementações, eles identificaram que se fosse uma taxa de depósito muito baixa para criar uma ação de governança, poderia haver muito spam. Então, eles estão sugerindo que a taxa inicial seja de 100 mil ADAs. E por que eu estou falando isso? Se essa taxa esse valor é um valor relativamente alto.
grande parte da comunidade não tem uma quantia, não é um valor nem baixo, é um valor já considerado médio para alto. Então, para que essas ações de governança sejam registradas, é importante que a comunidade possa se unir, debater, juntar ali um grupo de pessoas, e para que, quando ela for submetida a on-chain, ela seja apenas submetida por alguém que tenha essa quantia de dados, talvez um grupo de pessoas, né? Mas para evitar que a comunidade fique de fora desse processo por não ter a quantidade necessária de dados, esses fóruns, eles podem ser uma ótima ferramenta de juntar a comunidade e obter o feedback dela. Então, a Intersect, ela criou uma campanha para distribuir recursos para projetos que criassem fórum, né? Criassem ferramentas de governança. E uma empresa chamada We Deliver, nós entregamos em português, ela ganhou essa recompensa da Intersect, e eles começaram no dia 22 de fevereiro a desenvolver um fórum onde a comunidade possa debater essas ações de governança. E não necessariamente nós vamos precisar usar essa ferramenta, pode ser que eventualmente a própria comunidade crie fóruns alternativos, mas já estamos com uma iniciativa em desenvolvimento. Ático? Oi, Rodrigo, seguinte, quando a gente fala assim, né? Acho que é sempre bom a gente dar um exemplo, né? Para a galera entender melhor, né? Vamos lá. Imagine que tem aqui o Marcos, por exemplo, o Henrique e o Mauro. Todos eles querem submeter uma ação de governança para ter queima de ADA na Cardano. Vocês vão no fórum. Vocês vão no fórum e vão iniciar uma discussão de ter queima de ADA. Essa discussão ganhando força dentro do fórum, vai ser escrita uma ação de governança aí, que pode ser escrita por várias pessoas juntas, né, ali, dialogando virtualmente, né, e vai se escolher uma pessoa para submeter a ação de governança, essa ação de governança. Então, o cara que tem 100 mil ADAs e submete a ação de governança, não necessariamente é uma ideia dele, né, é uma ideia que a comunidade construiu e ele, por ter 100 mil ADAs, foi lá e empenhou essas ADAs. Significa que, ao invés de a gente ter, né, Rodrigo, um monte de ação de governança de queima de ADA, a gente teria, eventualmente, menos ações de governança de queima de ADA, porém, frutos de discussão prévias, densas ali da comunidade, né? Eu vejo com bons olhos esse número de 100 mil ADAs, porque basicamente vai haver todo um processo de discussão prévio na comunidade antes da ação de governança ser submetida. Teoricamente, quando a ação de governança for submetida, já é um movimento, né, Rodrigo? Já está rolando um movimento, as pessoas já estão ali discutindo aquilo ali, já tem a galera a favor, já tem a galera contra. Então, punk, né? A gente pensa, pô, 100 mil ADA estão restringindo. Não estão restringindo, galera. Você pode se juntar com outras pessoas, iniciar uma discussão e, eventualmente, uma pessoa que tenha mais ADA vai lá e submete, entendeu? Representando ali aquele grupo que está querendo essa discussão, né? Né, Rodrigo? Com certeza. E, assim, um aspecto importante, nós comentamos em debates anteriores, a gente falou sobre qual seria a taxa de depósito ideal, o quão alto deveria ser, o que a comunidade brasileira, portuguesa, lusófona em geral, pensava sobre isso. A gente teve feedback de uma taxa bem menor do que 100 mil ADAs para depósito de ações de governança, mas eles não colocaram um posicionamento sobre a taxa de registro para DREPs. E eu acho que a taxa de registro para DREPs ela acaba sendo mais importante no aspecto de inclusividade. Se eles definiram a taxa para depósito de ação de governança em 100 mil ADAs, eu acredito que para DREPs tem que ser muito mais baixa para permitir que pessoas com menor poder aquisitivo consigam participar se representando, né? Não tenho que usar um artifício, se juntar com muito mais pessoas ali, porque 100 mil para um DREP seria muita coisa, né? Espera, a Maria pediu a palavra aqui, só um momento. Oi, Maria.
Pode falar, Maria. Eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão. Gostei que houve essa evolução, a gente saiu de linha de comando, não sei se vocês sabem, eu não sou uma pessoa tão técnica, então fazer as coisas em linha de comando para mim complica um pouco, eu fico feliz que a gente evoluiu, pessoas comuns vão poder usar. Eu só acho muito perigoso essa coisa de que tem que ser uma pessoa com uma quantidade tão grande de hadas. Vocês falaram das ideias de ser sempre um grupo e sempre uma pessoa que tem ideias da comunidade. E se um cara for muito rico e ele mesmo tem uma ideia solitária e ele quer implementar aquilo, ele simplesmente faz isso porque ele quer. A gente tem que pensar que nem todo mundo trabalha em termos de comunidade. Às vezes existem algumas coisas top-down. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Sim, Maria. E o fato de uma pessoa poder criar uma ação de governança não significa que ela precisa ser aprovada, né? As ações de governança elas vão ter um prazo. Então, por exemplo, eu posso submeter uma ação de governança de queima de ada, a comunidade simplesmente não gosta daquilo ali, e os reps vão lá e não votam naquilo. Então, vai ter um tempo que, se aquilo ali não tiver a quantidade de votos necessária para aprovação, aquilo é descontinuado, né? Então, não tem esse problema de uma pessoa que tem muita ADA ficar submetendo a ação de governança. Outra possibilidade que eu pensei agora é que nós temos vários protocolos de DeFi na Cardano e existe a possibilidade de empréstimo. Então, talvez essa questão, vou pegar 100 mil ADAs emprestado, tudo bem que você tem que dar colateral muitas vezes, né? E então, o fato de você ter que dar um colateral complica, mas a Cardano permite, através de aplicações de DeFi, que a gente consiga emprestar ADAs. Então, isso pode facilitar com que uma pessoa que tem uma quantidade alta, mas não 100 mil, consiga empenhar ali uma quantidade de ADAs, emprestar e registrar essa ação de governança, até porque é um depósito que vai ser devolvido em um período curto de tempo, então isso traz um pouco mais de acessibilidade. É claro que no contexto atual, essas ações de governança vão precisar ser registradas on-chain apenas por pessoas que têm uma quantidade relativamente grande ali de ADAs, né? Mas eu acho que enquanto a gente tiver esses fóruns e um espaço para que a comunidade possa interagir, eu acho que já é um bom caminho. A gente precisaria apenas se certificar de que tivessem pessoas de reps empenhados em ouvir o feedback da comunidade e representar grupos minoritários. Então, por mais que a pessoa tenha uma quantidade pequena de ADAs, ela vai poder colocar esse pedido para alguém com um poder maior, alguém que esteja participando do fórum, para que ele possa registrar a ação de governança on-chain por ela. Rodrigo, o pessoal agora se animou para falar, né? Vamos permitir a comunidade falar aí. Bom, acho que é o primeiro da fila agora. Mas tem uma do Marcos Walter que ele mandou nos comentários. Vamos ver essa aqui, ó. É possível fazer uma pool para fazer a submissão, né? A submissão de ação de governança. O que é que ele está perguntando? Essas 100 mil ADAs necessárias para fazer uma submissão de governança, é possível que várias pessoas diferentes se unam para ter essas 100 mil ADAs e fazer essa submissão de forma segura, sem que eles tenham que enviar ADA para ninguém e tal? Olha, Marcos, existe na Cardano uma coisa chamada endereço Frankenstein. Basicamente você ter uma carteira, né, que tem o seu endereço de stake, e aí você pega um endereço da sua carteira, por exemplo, e você vincula ao endereço de stake de outra carteira. Por exemplo, eu tenho o meu endereço de stake. Aí eu vou lá junto com o Marcos e a gente cria um endereço Frankenstein, que é o endereço que é da carteira do Marcos, mas é gerado através de uma combinação da carteira dele com a minha. Então, quem pode gastar essas ADAs é só o Marcos, porque é o endereço vinculado à chave privada dele, às palavras dele ou à hard wallet dele. Porém, para efeito de rede, é como se essas ADAs do Marcos estivessem na minha carteira, porque elas estão associadas ao meu endereço de stake. É o que acontece no protocolo Indigo, pessoal. Vocês sabem que quando você coloca ADAs dentro do contrato inteligente da Indigo, elas continuam vinculadas à sua carteira, gerando recompensa de stake na sua pool,
contando para poder de voto no Catalyst. É basicamente a mesma coisa. Nesse exemplo que eu dei do Marcos, por exemplo, da carteira dele, essa seria a carteira do contrato inteligente. Ou seja, quem pode gastar essas ADAs é o contrato, porque essas ADAs estão lá. Mas elas continuam vinculadas ao meu endereço de stake ático, rendendo stake na minha pool, eu tendo o poder de volta, é a mesma coisa, tá? Ou seja, Marcos, existe já na Cardano um recurso tecnológico que permite isso, né? Que várias carteiras se juntem para ter essas 100 mil para contar como uma ação de governança. Agora, Rodrigo, essas 100 mil ADAs vão ser empenhadas, né? Aí a gente precisa ver como que vai ser feito esse bloqueio, que a gente não sabe ainda, né? Você fala por quanto tempo ou como? É assim, porque pode ser que funcione igual como é quando você vai fazer stake pela primeira vez na Cardano. Não tem aquelas duas ADAs do stake? Elas saem da sua carteira e vão para a blockchain. Então, quando você submete uma ação de governança, essas 100 mil ADAs, elas sairiam, né? Aí essa coisa do endereço Franklin já não serviria, né? É verdade, é. Esse endereço Frankenstein ele serviria para criar esse grupo, mas essa situação em particular talvez inviabilizasse, né? Na verdade, as pessoas, a equipe da IOD, eles sinalizaram ali quando a CIP 1694 estava sendo concebida, de que esse conceito de agrupar pessoas para registrar uma ação de governança ou para formar um DREP coletivo, ele seria possível, mas não foi muito bem detalhado como seria esse processo, né? A parte de como é que seria o desenvolvimento dessas funcionalidades. Mas foi sinalizado que esse seria o objetivo, essa seria uma das premissas, umas funcionalidades importantes para que a comunidade pudesse se unir, né? Então, eu acredito que isso vai ser implementado, mas não sabemos muito bem como, né? Boa, vamos liberar para a galera aí, né, Rodrigo? Agora, o Leonardo agora. Boa noite, Leonardo. Boa noite. O Thiago não pediu para falar primeiro? Pode ser que você tinha pedido de antes, ele Ah, não sim, como sim. foi. Pode ser, Thiago. Pode ser o Thiago, então. Já falo, então. Não, eu partilho da mesma preocupação da Maria, sobre a questão da centralização. Outro dia eu escutei o Ático falando na live sobre a descentralização da rede, e sendo ela tão grande assim, eu tenho medo que isso possa acabar centralizando em algumas pessoas só a questão dessas indicações de votação. Daqui a pouco, de repente, pensar num outro tipo de sistema, por exemplo, para evitar que o pessoal fique colocando, spamando, por exemplo, uma queima permanente do token, se a proposta for rejeitada por um número muito alto, alguma coisa do tipo. Porque meu caso, eu não tenho muita Cardano, mas eu não tenho, por exemplo, eu não participo também tanto assim, mas eu não tenho nem 10%, eu tenho 10% do que precisaria hoje para botar uma proposta. Se eu quisesse ser uma pessoa mais participativa na Cardano, eu teria que aumentar muito o meu patrimônio em Cardano para poder só entrar nas discussões e tentar trazer coisas diferentes para a rede. Eu só enxerguei esse viés aí, e eu acho que a gente pode acabar centralizando demais na mão de algumas pessoas a possibilidade de emitir propostas. Com certeza. E a gente pode pegar o feedback que está sendo coletado aqui no manifesto e passar para o Intersect, porque dentro do Intersect existem comitês que eles vão ser responsáveis pelo gerenciamento de parâmetros. Então, esses comitês, eles vão tomar decisões com base em informações técnicas, por exemplo, a taxa de depósito em 100 mil ADAs, ela foi decidida temporariamente com base numa decisão técnica para evitar spam na rede, mas o nosso papel aqui é coletar o feedback da comunidade para que eles entendam o quanto a inclusividade é importante para a comunidade e o quanto ferramentas como essa que o Ático sugeriu, comentou, de juntar pessoas para
submeter uma ação de governança de forma coletiva, o quanto isso é importante para que isso pressione a Intersect, pressione a IOD para que eles acelerem o desenvolvimento desse tipo de solução. Porque eu concordo que para que uma pessoa tenha 100 mil ADAs, para que somente esse tipo de pessoa consiga registrar uma ação de governança on-chain, acaba centralizando muito, né, esse tipo de ação. Então, eu acho que a gente tem que pressionar realmente por iniciativas que busquem criar alternativas, para que não sacrifiquem a segurança, mas que possam criar alternativas. E essa alternativa de criar um contrato, um endereço Frankenstein, para que as pessoas possam assinar em conjunto ali uma ação de governança, é o mais sugerido. Algumas pessoas na comunidade já sugeriram isso, e eu acho que a gente tem que pressionar para que aconteça. Vou passar agora a palavra para o Leonardo. Opa, boa noite a todos. De certa forma, meio que na mesma linha que Maria e Thiago, mas não tanto assim, tá? Eu acho complicado o seguinte, quando a gente viu o último debate, né, a gente teve muito dessa questão da abertura para a comunidade, para realmente ter uma proposta de descentralização e tudo mais. Eu, particularmente, estou decepcionado, para ser sincero, com a justificativa do porquê. Se você me desse qualquer outra justificativa do porquê fosse isso, não só spam, eu realmente poderia ter outra opinião sobre isso. Também acho muito complicado a questão de você fazer uma palavra com a comunidade se portando como uma rede descentralizada, uma rede aberta, uma rede a todos. Eu, particularmente, quando comecei a investir na Cardano em 2017, era sobre trazer Cardano para comunidades na África, todo mundo teria vozes e blá, blá, blá. Tá? Coisa que, cá entre nós, muito do pouco aconteceu. Minha preocupação, no fundo, acaba sendo recentemente a visão que a Cardano está tendo referente até às pessoas fora da comunidade. Há de exemplo o último resultado aí que saiu da última rodada do Catalyst. A Cardano foi literalmente ridicularizada nas redes sociais pelas redes concorrentes e, inclusive, teve um levantamento muito crítico dos próprios cardanistas. Eu tenho conhecidos cardanistas que, particularmente, eu sou um assessor de investimento, eu tenho interesse em muitas redes, mas eu tenho colegas que são simplesmente 100% Cardano, teriam dinheiro de sobra para fazer esse movimento de 100 mil ADAs e mesmo assim eles achariam absurdo. Então, acaba sendo uma situação onde o posicionamento não bate com o que se fala, tá? E, no fundo, esse é só o que eu queria falar do meu feedback em particular sobre isso. A minha dúvida real e as redes concorrentes? Qual que é o custo quanto que elas pedem para você congelar de dinheiro? Quanto que realmente é preciso nas redes concorrentes, a rede Cardano hoje, para fazer uma submissão similar para qualquer tipo de ação de governança? Porque a gente não está mais no mercado onde pode se trabalhar com uma ideia isolada, né? A gente está no mercado onde muitas criptos fazem a mesma coisa que as outras criptos. Então, se a Cardano não tiver uma justificativa melhor do que simplesmente spam por spam, tem outras redes que fazem o que a Cardano propõe e realmente podem estar cobrando menos. Quero saber, então, se foi feita essa pesquisa, esse levantamento, também considerando o que outras redes estão levando para fazer esse mesmo tipo de movimentação financeira, esse mesmo tipo de movimento de comunidade, efetivamente, né? Porque se for fórum por fórum, eu posso chegar ali no fórum da Ripple e ficar dando minhas sugestões e rezar para alguém com dinheiro vir com a minha solução para o grupo que de fato desenvolve, mas não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Ser de rap por de rap, se você botar 2 ADAs, 100 ADAs
50 EIDAs, 50 mil EIDAs, tanto faz para você se registrar, também não é motivo suficiente para garantir que sua voz seja ouvida. Então, realmente, seria muito importante ter uma relação entre não só ser um D-Rap e poder efetivamente fazer uma movimentação arriscada, que, desculpa, 50 mil dólares é dinheiro de altíssimo risco até para investidor multimilionário. Tá? Então, não dá para achar que isso daí é ok. Então, essa é a minha opinião e eu quero saber sobre as outras redes, se isso foi levado em consideração. Bom, todas vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Maria. Tá. Então, assim, cada rede tem a governança de uma forma, umas têm um chain, outras não têm um chain, mas de forma geral, quem tem mais token sempre tem mais poder de voto. Tá, a respeito de taxa, eu não posso te falar, mas ontem eu estava conversando com o embaixador da Polkadot e ele falou para mim que simplificando, você empenha lá suas dotes para uma ação, digamos assim, né, do mesmo exemplo, de governança. Então, o processo ele é quase igual, mas aquilo, todos têm o risco. E se eu empenhar as minhas dotes lá? E se eu empenhar as minhas cardanos, por exemplo, as ADAs? O pessoal fala assim, mas fica só um tempo preso. 2 dias, 3 dias, 5 dias em cripto, pode acontecer muita coisa. A gente precisa refletir sobre essas coisas também. Show. Vamos lá, Leonardo. Tem alguns comentários, né? Primeiro, deixar claro como é complicado uma ação de governança, tá? Uma ação de governança que você diga, por exemplo, faça uma proposta de queima de ADA, você vai precisar tecnicamente descrever de onde que você vai tirar essa queima, qual é a alteração monetária que você está fazendo na blockchain, qual é o rearranjo de questão de emissão de token, rearranjo de questão de pagamento de recompensas de stake, porque a emissão hoje, 80% vai para pagar stake, 20% vai para o tesouro. Então, você precisa conversar sobre o fluxo de receita para o tesouro. Ou seja, o usuário comum, ele não vai ter o conhecimento técnico para submeter uma ação de governança, tá? Como que funciona hoje na Cardano a discussão de novos padrões? Existe uma coisa chamada CIP, né? Cardano Improvement Proposal, que basicamente é no GitHub, né? Tem o GitHub da Fundação Cardano, você chega lá e discute com a comunidade uma certa proposta. Então, aquilo, eu estou listado como interesse nesse repositório no GitHub e eu recebo e-mails, né, de todas essas discussões que vão acontecendo. Então, por exemplo, um CIP, um padrão da Cardano. Vou citar aqui o exemplo do CIP 68, que é o padrão de tokens e NFTs vinculados a contrato inteligente, né? Que foi criado pelo Alessandro do Space Buds. Isso foi uma discussão que demorou meses, sabe? A comunidade discutindo e várias pessoas colocando opiniões contrárias, opiniões a favor, até que se refine para aquilo virar uma proposta de mudança na Cardano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O usuário comum, ele pode simplesmente criar uma ação de governança dizendo eu quero que queime ADA, tantos por cento de ADA, o supply vai ser tal. E ele, nessa ação de governança, pode não detalhar todos os aspectos necessários para essa mudança, né? Ou seja, o que eu quero dizer? É muito melhor que se discuta isso primeiro no fórum, se refine essa ideia e, eventualmente, ela, seguindo todos os passos ali, uma quantidade de pessoas da comunidade concorde, né? Uma quantidade de pessoas da comunidade discorde, aquilo gere uma discussão, gere um movimento a favor de mudança e tal.
a comunidade vai escrever coletivamente aquela ação de governança. E quando ela for submetida para a rede, que pode ser submetida por alguém a favor daquela proposta, né? E aí não precisa ser basicamente o cara que teve a ideia inicialmente, né? Você vê que é um processo de muitas mãos, né? Então, uma dessas pessoas vai lá e submete aquela ação de governança. Essa pessoa trava essas 100 mil ADAs na blockchain até que expire o prazo dessa ação de governança. Quando expira o prazo, ou ela é aprovada, essa pessoa recebe esses 100 mil de volta. É como se fosse um depósito que ele faz na blockchain. Então, até para o usuário final, ele não vai querer travar. O que a Maria falou, em blockchain, 5 dias é muita coisa, né? Então, você pode ser um dos caras a favor daquela ação de governança, mas você vai preferir que seja alguém que não tenha demanda de vender seus ativos, uma pessoa muito envolvida com a rede e que queira travar essas ADAs lá pelo tempo de validade de uma ação de governança, né? E isso é um aspecto, tá, Leonardo? Que eu quero destacar como funciona esse processo de você ter uma mudança de parâmetro na rede, porque é uma coisa muito técnica, né? Uma coisa assim que o usuário comum ele pode conversar sobre isso, que nem a gente está conversando aqui, mas a ponto de você submeter a proposta de mudar a Cardano, cara, você, tipo, primeiro que não vai ser um cara só discutindo isso, né? Ou seja, se evita que tenha várias propostas, várias ações de governança de baixa qualidade. E aí você concentra e que tem uma discussão, alguma coisa assim, e submeta uma ação melhorzinha. Agora, se for um cara que tem 100 mil ADA e queira submeter uma ação de baixa qualidade, você já reduz a quantidade de ações de governança de baixa qualidade, porque o número de pessoas que tem essa grana e quer travar essa grana por determinado tempo na rede, ele é muito menor, né? Então, sim, há uma redução de spam, né? Outro aspecto, galera, é o seguinte, para não ser muito longo também, é que a gente está falando sobre submeter a ação de governança. A comunidade vai continuar podendo participar nos fóruns. Qualquer pessoa que tenha 10 ADAs, 500 ADAs, vai poder continuar participando do fórum nas discussões. Ela vai poder delegar essas suas 500 ADAs, suas 10 ADAs, para um DREP representá-lo, ou até se registrar como um DREP e votar por si mesma, né? Ou seja, o que a gente está falando sobre 100 mil ADA é para você submeter uma proposta de mudar a Cardano, entendeu? Não para você participar da governança, votar, entender o que está acontecendo, se envolver nessas discussões. Acho que eu já falei demais, né? Vai lá, Rodrigo. Eu quero colocar algumas considerações que podem trazer mais informações aí para o Leonardo a respeito desses pontos que ele mencionou. Em relação a processos de governança, como ocorre em outras blockchains, a Maria citou até a Polkadot. Nesse fundo 11 do Catalyst, uma das propostas que foi aprovada é para fazer um estudo de boas práticas, é como se fosse uma parceria entre a Polkadot e a Cardano, acho que é Polkadot Unifiers. Eu marquei aqui no comentário do Space, eu coloquei no meu perfil Rodrigo Passini, e eu marquei o tweet a respeito dessa proposta. Então, o intuito dessa proposta é formar 2 times que estudem questões de governança na Polkadot e na Cardano, e façam comparações, façam pesquisa para identificar o que pode ser melhorado em relação ao processo de governança que existe lá. Então, eu acho importante que a comunidade Cardano esteja com os olhos abertos para os processos de governança em outras blockchains, porque a gente não pode se fechar aqui na Cardano e achar que tudo é perfeito e ignorar o que está sendo o que está sendo desenvolvido de bom nas outras também, né? Eu acho que a comunidade Cardano, de maneira geral, ela tem uma autocrítica alta e tem um senso de não achar que está acima de todos, né? Tem muitas pessoas na comunidade Cardano que são críticas ao projeto e têm olhos abertos para o que está sendo desenvolvido em outras blockchains. Então, eu acho que isso aqui pode complementar essa questão da comparação. E também, outro comentário em relação ao valor de 100 mil ADAs, que é um valor relativamente alto, né? Eu havia dito anteriormente que a questão do spam havia sido sugerida como o motivo principal para eles estabelecerem essa taxa de depósito em 100 mil ADAs. Porém, isso ainda não está definido 100% até onde eu sei.
Isso foi uma informação recente, das últimas 2 semanas que apareceu. Alguns membros ali mais envolvidos no processo da testnet comentaram isso no próprio Twitter, mas eu não acredito que esteja sentenciado ainda. Eu acho que isso aí deve ser mais discutido, e eu acho que está em tempo da comunidade colocar em xeque. Então, se existem posições contrárias, eu acho interessante que a gente coloque isso para o Intersect que seja, né? Porque o Intersect está sendo um grupo ali que está fazendo intermediação, existe o comitê responsável por gestão de parâmetros. Então, a gente pode colocar essa questão de inclusividade para que eles analisem e proponham, como eu mencionei antes, alternativas. Porque se o problema for apenas spam e for realmente necessário que esse valor seja alto para evitar ataques na rede, que isso seja demonstrado de uma forma científica, que isso seja comprovado, que a IoD explique para a comunidade por que esse valor tem que ser pelo menos 100 mil, e que alternativas sejam propostas para que a gente consiga manter a inclusividade de mais pessoas participarem também, né? Eu acho que o fórum que eu mencionei já é uma iniciativa interessante nesse sentido, mas cabe a nós pressionarmos por mais inclusividade e descentralização também. Leonardo, gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Então, no final das contas, bacana, realmente essas últimas informações foram muito úteis. A ideia de fazer interação com outra blockchain de maneira a co-criar alguma coisa mais evoluída, muito legal. Infelizmente, eu acredito que nem a Maria nem o Ático realmente pegaram bem quais foram meus problemas levantados, até porque, levando até em consideração o que o Thiago comentou sobre a questão de centralização da rede, a partir do momento que você criou uma proposta, desenvolveu ela em comunidade, teve até uma grande aprovação, só que agora só falta o momento onde você precisa da aprovação efetiva de um grupo ou de uma única pessoa em particular, com uma quantidade de 100 mil ADAs, e entenda que eu também estou levando essas 100 mil ADAs como um valor figurativo, afinal nada impede de que semana que vem isso vire 1 milhão de ADAs, tá? Então, você está cada vez mais uma vez, fazendo uma questão de centralização da rede em mãos poderosas, que cá entre nós é a grande crítica a Cardano hoje em dia, é a real grande crítica que temos hoje a Cardano. A rede que se vende como descentralizada não é descentralizada. Então, eu acho que esse foi o ponto que eu quis dizer sobre a taxa em si, e eu acho que teve uma confusão ali relativo ao que o Ático disse. A gente está falando sobre uma submissão, a gente não está falando de uma efetiva mudança na rede Cardano. Essa vira uma mudança a partir do momento que tem a aprovação da comunidade. Então, como a gente está falando de precisa da aprovação efetiva da comunidade, mesmo que se levante a história de, como a Maria falou, que de qualquer rede com Proof of Stake acaba sendo a questão de sempre o poderoso vai ser o poderoso monetariamente falando, vai ser a pessoa que tem a voz final, você acaba até impedindo o desenvolvimento de submissões efetivas que poderiam simplesmente ir contra um seleto grupo, e isso acaba tirando até a possibilidade de outras redes terem uma visão sobre o que está efetivamente acontecendo dentro da Cardano, porque se a pessoa vem de fora e ela é uma pessoa técnica, ela não vai estar olhando para o Twitter para saber o que está acontecendo com a Cardano, ela não vai estar olhando para um fórum qualquer, ela vai estar olhando para as submissões na rede. Ela vai estar efetivamente tentando entender o que a rede está buscando. E se ela conclui que essa rede nada mais é do que um grupo de elite, como se fosse um grupo qualquer de cidade aí que se juntam só os ricos da cidade boa, essa pessoa já vai falar, opa, não tenho interesse em entrar nessa rede por um motivo muito simples, vou gastar muito dinheiro só para chegar nos bons pés das pessoas mais envolvidas, né? Então, e por fim, spam, como você falou, se for só spam, que se comprove que seja spam realmente problema, cá entre nós, eu já fui programador no passado, eu teria 220 soluções para spam, tá? Realmente, não faz sentido isso.
Mas beleza, eu fiquei satisfeito com a resposta, principalmente do Rodrigo, e bola para frente. Obrigado pela participação. Hein? Vou passar agora a palavra para o Thiago e depois o Ático. Falando em cima daquilo que o Leonardo falou antes, né? Eu também invisto em outras redes, principalmente na Cosmos, né? E lá tem aqueles pools de votação, né? Onde tu delega teus tokens para o validador e o validador vota, tem poder de voto, né? Hoje em dia está bem ruim porque realmente está bem centralizado em poucas pessoas, né? Quanto a essa questão de voto, daqui a pouco a gente poderia usar mais parâmetros. Por exemplo, eu acredito que sim, 100 mil é muito. Essa questão que tanto o Ático quanto o Rodrigo falaram de criar um Frankenstein, de tu jogar tuas hadas lá, a gente poderia propor, então, de ser 100 mil hadas e no mínimo 50 participantes. Né? Então a pessoa, além de ter o valor, ela tem que ter um grupo junto que discutiu, que pensou, e aí todo mundo faça isso, né? Porque continuo com esse medo apesar da explicação do Ático e do Rodrigo, que deu uma clareada, eu continuo ainda com medo de que num futuro, não muito longe, aconteça isso, da gente centralizar demais essas questões em uma só pessoa, né? E vou dizer, falando para vocês, como investidor de outras redes, mas muito por especulação. No futuro, de todas as redes que eu estudo e tal, eu apostaria minha ficha na Cardano. Por isso que eu estou começando a participar desse tipo de discussão, porque é uma rede muito promissora, é uma rede muito sólida, mas aí eu concordo também com o Leonardo a questão de ser uma rede para a comunidade. Né? Era isso que eu queria colocar só. Show, galera. Eu acho essas discussões muito pertinentes, né? Esses diferentes pontos de vista. E eu queria só adicionar mais um detalhe, que a gente está em todo momento aqui conversando sobre pessoas bem intencionadas com a rede, né? A gente ainda não falou sobre pessoas mal intencionadas com a rede. Então, considerem aí, por exemplo, que uma pessoa mal intencionada com a rede vai ter que adquirir 100 mil hadas para submeter uma ação de governança. Por exemplo, se fosse 10 mil hadas, uma pessoa mal intencionada com a rede só teria que ter 10 mil hadas para submeter uma ação de governança. Aí o Leonardo comentou, né? Mas é só a submissão de uma ação de governança, aquilo ainda vai passar por votação, né? Mas aí, se a gente está falando sobre uma tentativa de ataque, por exemplo, várias pessoas com uma baixa quantidade de hadas, todas elas votando naquela proposta para, de repente, fazer uma mudança na Cardano que seja ruim para a rede, o fato daquela ação de governança estar disponível para ser votada, esse grupo de pessoas mal intencionadas com a rede também conseguem votar naquela ação de governança. E, eventualmente, ela pode até ser aprovada, né? Então, a gente também tem que pensar nessas pessoas que estão mal intencionadas com a rede, não apenas nas que estão bem intencionadas com a rede. Perdão, já aproveitando a pegada aí. Mas, Ático, primeiro, é sobre isso a democracia. Se você tem uma proposta aí, seja lá como você estabeleceu, como ela pode ser aprovada ou não, se ela for aprovada, é a realidade. Seja ela positiva ou negativa para a rede, quem vai dizer que ela é positiva ou negativa para a rede? As pessoas da comunidade. Se as pessoas estão usando infinitas EIDAs a ponto de, mesmo sendo um ataque, elas estão usando a currency da exchange, da blockchain, para fazer os votos dela, eles são a comunidade. Então, mesmo que seja uma comunidade mal intencionada. Também tem a questão de que eu estava lá no CIP, tá? Estava no workshop do CIP aí, conversando sobre justamente a construção dessas ferramentas que estão sendo discutidas, a GovTool e tudo mais. Foi levantada a questão, obviamente, de pessoas mal intencionadas. Pessoas mal intencionadas estão em todos os lugares, em todos os grupos, constantemente. E se você realmente está bolando algum ataque mal intencionado,
Uma coisa que pode acontecer facilmente é a questão, por exemplo, do suborno. Tá? Mesmo a pessoa mais bem intencionada no mundo pode acabar simplesmente causando uma mudança de coração pela quantidade de dinheiro suficiente. E outra coisa que foi levantada é esses ataques nem precisam necessariamente só acontecer por frente a Cardano. Com o dinheiro da Cardano, a gente pode usar dólar para isso, a gente pode usar outras moedas. Quando você fala de um ataque de spam mal intencionado, você está falando de capacidade de rede. Se é sobre capacidade de rede, vocês até deram um exemplo que é uma solução de como tratar de problemas da rede sem danificar a rede. O exemplo de uma testnet. Você tem uma testnet justamente para você poder fazer acúmulo de informações, poder fazer as discussões, poder fazer as experimentações, para fazer essas mudanças, testá-las para efetivamente mandar para a rede principal. Mesma coisa que você pode fazer efetivamente com a questão da governança. Como eu disse, existem infinitas soluções para a ideia do spam. Tá? Então, e o que eu digo, eu vejo esses 100 mil EIDAs como figurativos. 100 mil EIDAs hoje é um pouco de dinheiro, sim. Tá? Mas 100 mil EIDAs há alguns meses atrás não era nada. E cá entre nós, a gente não pode prever se 100 mil EIDAs hoje ou amanhã vai valer um monte. Tá? É minha especialidade, eu sou do lado financeiro da coisa. Tá? Eu trabalhei com a XP. E não só a questão das pessoas mal intencionadas e bem intencionadas, tanto dentro da corretora que eu trabalhava, XP Investimentos, como nos grupos anexados a ela, a gente tinha pessoas mal intencionadas com dinheiro que estavam lá dentro de posições com poder de decisão, que trouxeram desvantagens enormes, como também a gente tinha clientes que eles não investiam um centavo, mas eles eram os nossos melhores clientes. Por quê? Porque eles traziam tanta evolução, tanta expertise, tanta capacidade para aplicar nas nossas decisões financeiras, nas nossas parcerias, tudo, a nível de que eles não tinham interesse em botar dinheiro na gente, mas eles tinham interesse em ajudar. Então, é tudo isso que deve ser levado em consideração quando a gente está falando na questão da submissão, na questão da quantidade de dinheiro que vai ser usado e por aí vai. Tá? Não é tão preto e branco quanto simplesmente falar tal valor X é o suficiente para resolver o problema de spam na rede. Tá? Se esse é o problema, bota na roda de discussão de novo, porque não é problema o suficiente. Como o Rodrigo falou, eu quero ver as outras justificativas também. Se trouxer as outras e fizerem sentido, show de bola. Mas spam por spam, sinto muito, não faz sentido. Boa perspectiva. O que é que eu penso, né, sobre o fluxo de trabalho do DRAPS? Porque assim, pessoal, a gente tem que considerar que se o DRAP ele tiver 1000 ações de governança para ele ler, para ele estudar, para ele emitir opinião sobre, para votar, você há de convir que é muito trabalho, né? Bastante trabalho, e a gente não sabe, por exemplo, qual vai ser a remuneração do DRAPS, qual vai ser a qualidade da análise do DRAP sobre essas ações de governança. Então, podem ter ações de governança que passem nesse grupo de, por exemplo, a gente está aqui no Catalyst nessa faixa de 1000 propostas, né? Pode ter uma ação de governança, por ser muito barato a galera propor ações de governança, pode ter uma no meio de todas aquelas ali que é ruim para a rede e o DRAP possa não votar nela, né? E aí um grupo de pessoas mal intencionadas vota naquela proposta do DRAP e eventualmente aquilo pode ser aprovado, né? Porque a gente está considerando que a quantidade de ações de governança que os DRAPs tem que analisar é muito grande, né? Se você coloca uma quantidade de abas maior, você tem um filtro para que essas discussões ocorram no fórum. E nas ações de governança, vá aquelas propostas com a qualidade. Aí, a qualidade que eu digo não é ser, na minha opinião, favorável ou não à rede. Isso é questão de que vai ter gente contra, gente a favor. Eu estou falando da qualidade da proposta, da escrita dela, né? Do conteúdo dela
e, enfim, de a gente ter a segurança de entender o que está escrito ali e o reflexo que aquilo vai ter na rede. Mas eu tô adorando esse debate, Leonardo. Fala, Rodrigo. A gente tem que pensar no aspecto do quórum também, porque para que uma ação de governança ela seja implementada, ela precisa de um quórum, precisa que um percentual específico de delegadores, né, do stake da Cardano participe ativamente da votação para que ela seja considerada e não seja descartada. Então, é um conjunto de fatores, né, que precisa, é uma situação que precisa ser pensada com todo esse conjunto, porque se o quórum for baixo, pode ser que um excesso de ações de governança ela permita com que uma ou outra ação mal intencionada passe. Se o quórum estiver mais alto, pode ser que a gente consiga barrar essas ações de governança e abaixar um pouco essa taxa, por exemplo, de depósito. Então, precisa ser feita uma análise criteriosa e pensando em todos esses fatores ao mesmo tempo. Outro aspecto importante é que essas taxas, esses parâmetros que a gente está discutindo, eles são os parâmetros iniciais, né, de quando a governança on-chain for implementada através do hard fork do Sheng. Só que imediatamente após essa implementação, depois que nós tivermos a ferramenta de interação ali, o GovTool, quando ele for implementado mesmo, nós também poderemos submeter uma ação de governança para revisar esses parâmetros. Então, assim, por mais que tenha um parâmetro que seja estabelecido e a comunidade veja como um problema, isso tem como ser revisado também, né? Então, é uma questão que precisa de maior discussão realmente, precisa de um maior esclarecimento para que a comunidade tenha mais certeza, né, de uma forma geral, de que realmente, se é realmente necessário que a taxa de depósito seja essa quantia e que se for comprovado realmente que seja necessário colocar uma quantia de 100 mil ADAs, que isso seja explicado e que soluções para mitigar a centralização sejam propostas também, né? Porque não é porque o spam, entre aspas, é um problema para a segurança da blockchain que nós vamos esquecer a parte da centralização, né? Então a gente não pode querer sacrificar um dos dois lados, precisa pensar, né, na questão multifatorial também. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma consideração sobre esses últimos tópicos que a gente tem debatido? Do contrário, eu vou passar para o tópico seguinte. Bom, eu vou abrir então o último tópico do debate de hoje. Eu havia comentado então sobre esse fórum de discussão de propostas, né? Só para recapitular, porque a gente acabou entrando em outros assuntos, né? Então o Intersect ele criou esse sistema de bonificações, de grants, para que pessoas da comunidade pudessem criar ferramentas. E uma empresa chamada WeDeliver, ela ganhou essa bonificação e ela começou o desenvolvimento desse fórum. Não temos muitas informações além disso, né? Deve ser compartilhado quando estiver pronto ao longo do ano, mas quando nós tivermos mais informações, a gente compartilha com vocês. Agora, em relação à última ferramenta que nós gostaríamos de apresentar para vocês, é uma proposta, na verdade, que foi aprovada no Catalyst, foi uma proposta aprovada junto com a nossa. Nós tivemos 5 propostas aprovadas no desafio de Draps e essa é uma proposta do time da Lidonation, que eles estão desenvolvendo um explorador de Catalyst Draps no próprio site da Lidonation. Para quem não conhece, a Lidonation é uma empresa responsável por criar soluções relacionadas ao projeto Catalyst. Então, por exemplo, hoje você já consegue acessar todas as propostas que existem no Edscale. Você consegue visualizar elas através da Lidonation e você consegue explorar muitos dados, estatísticas a respeito do Catalyst. E eles tiveram essa proposta aprovada e eles estão criando um explorador de Catalyst do Wrap, onde dentro do site deles, quem quiser se registrar como Catalyst do Wrap vai poder acessar o site, registrar ali, fazer a autorização do registro na transação com a própria carteira
Isso para comprovar que ele votou em algum fundo anterior, né? Porque a gente havia discutido num debate anterior que para que uma pessoa se torne um catalyst rep, muito provavelmente vai ser exigido que ela tenha votado em um número específico de fundos anteriores, né? E é importante salientar aqui a diferença entre DREP e catalyst DREP. O DREP, ele vai ser uma das entidades ali responsáveis por votar e opinar em ações de governança relacionadas à governança na era Voltaire. E o Catalyst DREP ele vai ser destinado apenas ao projeto Catalyst. Então, ele vai ser um DREP que vai analisar propostas, vai criar listas de votações e vai provavelmente estar envolvido ali com outras mudanças de parâmetros dentro do projeto Catalyst. Então, esse projeto da Lead Donation, ele vai criar um explorador de DREPs, onde a comunidade vai poder delegar o poder de voto para um Catalyst DREP e vai poder interagir com ele através de um website. Então, eu vou até pedir para que o Ático comente um pouco de como foi o processo da criação de lista de propostas que foram recomendadas aí nesse último fundo, para a gente colocar como exemplo e ver como que essa ferramenta que está sendo desenvolvida ela pode ser útil para a gente. Show. Olha só, pessoal, a gente tem uma demanda, né, da comunidade, que basicamente é uma demanda que a gente estimula, né, que é participação, né? Então as pessoas, elas veem assim, beleza, estou registrado aqui com minhas ADAs, né, mínimo de 500 ADAs para eu votar no Catalyst, né? Ajudar a Cardano a selecionar projetos que vão ali melhorar, enfim, a rede, né? Trazer adoção, trazer casos de uso e tudo mais, que é o objetivo do Catalyst, né? Então, a Cardanistas, como esse promovedor, né, de adoção, de educação da rede, o que é que a gente faz? A gente analisa propostas relevantes submetidas pela comunidade e sugere para a galera que não tem tempo, para a galera que trabalha durante o dia e, enfim, são mais de 1.000 propostas, né? Geralmente nessa faixa de 1.000 propostas no Catalyst, exigir muito, né, da galera, né, Rodrigo, se registrar e ainda ter tempo de estudar essas 1.000 propostas, né? Como a gente está envolvido ali no ecossistema da Cardano, a gente conhece, né, já alguns atores da rede e a gente também já tem aí o know-how, né, o conhecimento aí sobre viabilidade, seja viabilidade técnica, seja viabilidade de negócio, de produto e tal. Então, a gente consegue fazer uma análise, né, desses projetos. Inclusive, na nossa análise lá na Cardanista, a gente também leva em conta a chance que o promotor, né, o proponente tem de aprovar a proposta. Então, se você colocar, hein, Rodrigo, na mesma balança, você vê que MinSwap aprova tudo. Primeiro, porque eles votam com as ADAs que estão no contrato e, segundo, porque eles podem apoiar os projetos grandes que são parceiros deles, né? Que é isso que a gente vê, né? Da outra ponta, tem desenvolvedores que já têm algum serviço prestado para a rede, mas que tem um potencial de aprovar projeto muito menor. Então, você vai ver na lista da Cardanistas, a gente, por exemplo, não colocar uma proposta de uma MinSwap da vida, não porque a gente é contra eles, mas porque o tempo da galera votando é limitado. A gente, no Fundo 11, sugeriu 60 propostas, nesse fundo, no Fundo 10 a gente sugeriu 60 propostas e no Fundo 11 agora a gente sugeriu 50, né? Porque a galera demora mais ou menos 1 hora votando ali no aplicativo de voto para conseguir votar nessa quantidade de propostas, que é uma quantidade já alta, né? Você gastar 1 hora votando ali é bastante tempo, né? Então, nesse filtro de 50 propostas, a gente acaba tendo que tirar algumas que a gente vê que a probabilidade é muito alta de ser aprovado. E aí a gente coloca uma que é também de alguém que já fez alguma coisa pela rede, já tem uma reputação na rede e a gente acredita que aquela proposta é promissora, né? E claro, galera, é uma sugestão, né? É uma lista de sugestões. Vocês sempre podem adicionar alguma, vocês sempre podem retirar alguma daquela lista. É como se fosse, né, Rodrigo, ali um serviço que o DREP vai fazer, na real, né?
que é de estudar aquela quantidade densa de propostas e baseado em critérios que todos convenham para o sucesso da rede, né, gerar a adoção da Cardano, gerar novos casos de uso, a gente vote, né? Então, é isso aí. É mais ou menos assim, Rodrigo, que eu penso a lista ali, tá? Então, aí comentando em cima disso, essa ferramenta que está em desenvolvimento pela Lido Nation é um website e ele vai permitir que, digamos, vou usar o exemplo do Ático, né? Através da Cardanistas, ele criou uma lista de recomendação de propostas e ele estabeleceu critérios, como ele mencionou agora. Então, nesse website da Lido Nation, o Ático, através da Cardanistas, ele poderia criar uma seleção de propostas e vai ter um campo de interação onde ele vai poder compartilhar essa lista de propostas apenas com os delegadores dele. Vai poder ser uma lista privada, vai poder ser uma lista pública, então vai ter como o Catalyst de Wrap ele selecionar qual que é o tipo de filtragem e visibilidade dessa seleção de propostas. Então, vamos supor, a Cardanistas quer criar uma lista de recomendação de propostas apenas para os seguidores, talvez até oferecendo como um serviço. Então, eles podem acessar o site da Lido Nation, se registrar ali através da carteira, assinar a transação, fazer ali a seleção de propostas e colocar uma justificativa. E aí os delegadores, eles vão poder acessar essa lista e vão poder interagir com o Catalyst do Wrap. Então eles vão poder fazer perguntas, por exemplo, por que você não incluiu tais propostas nessa lista? Ou por que você colocou essa? Então vai permitir um canal de interação entre o Catalyst do Wrap e os delegadores dele. Então, assim, essa implementação do Catalyst do Wrap, ela depende da IoD ainda. É uma implementação que está prevista para partir de agosto, se eu não me engano. E o projeto, essa implementação está dentro do prazo até o momento. Então, tudo leva a crer que ao longo desse ano, dificilmente no fundo 12, porque ele já vai estar ali muito próximo dessa implementação. E eu acredito que no fundo 13 nós já tenhamos a possibilidade de delegar o poder de voto para um Catalyst de Wrap poder nos representar dentro do Catalyst. Então, muitas pessoas que participam do Catalyst acabam votando em pouquíssimas propostas, menos de 10. Então, se você é uma pessoa que vê problemas na centralização de como o Catalyst ocorre hoje, pela dominância de baleias que conseguem aprovar propostas por serem baleias, né? Então, às vezes, uma baleia com 50 milhões de hadas vota e já consegue aprovar uma proposta, não precisa de mais ninguém ali. Então, a possibilidade de delegar poder de voto para um Catalyst de Wrap, ela permite com que exista mais participação, poder de voto dentro do Catalyst. E uma ferramenta que a Lido Nation está criando, ela permite uma interação entre o delegador e o Catalyst de Wrap. Assim, eu compartilhei também no Twitter um tweet sobre esse projeto. Eles compartilharam um demo, está em inglês, mas é porque é um projeto em andamento ainda, né? A gente não tem como compartilhar muitas informações adicionais porque eles não entregaram, né? Assim como o Manifesto Cardano está em desenvolvimento, não foi concluído, esse projeto da Lido Nation também está, mas uma das sugestões que havia sido comentada pela comunidade no quinto debate, o debate anterior, foi a criação de canais de comunicação entre os delegadores e o DRAP. Então, é uma proposta que já está preenchendo essa lacuna, já está resolvendo um problema que foi levantado pela comunidade, e eu achei que seria interessante a gente trazer nesse debate, porque é uma ferramenta que vai ser possível da comunidade utilizar já no fundo 12. Talvez a gente não consiga delegar o poder de voto pela carteira, como se fosse uma transação, mas a gente já consiga ali ter acesso a uma lista. E como, por exemplo, o Ático compartilha já essas listas em uma planilha, né? Talvez a gente possa futuramente fazer um teste num protótipo. Então, assim, o que eu gostaria de pontuar é que existem ferramentas em desenvolvimento relacionadas à governança. Existem até outros projetos que foram aprovados pelo Catalyst, mas ainda estão no estágio inicial de desenvolvimento, não compensa a gente trazer no debate. Mas eu gostaria de abrir agora para vocês, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa ferramenta que está sendo desenvolvida pela Lido Nation, colocar algum comentário sobre isso. Bem, no fundo 12, eu
Provavelmente eu penso em usar essa ferramenta para fazer um teste e submeter uma lista de recomendação de votos, mas ainda é um estágio, não sei muito bem como que vai ser feito isso, né? Mas eu acho interessante para a gente testar, né? Como é que vai ser essa funcionalidade. O Fundo 12 está previsto para começar no final de abril, então a gente ainda tem um tempo até lá. O projeto Manifesto Cardano Brasil já vai ter sido encerrado até lá, mas eu pretendo interagir com a comunidade, eu sei que a Cardanistas também, então a gente pode ver como entregar mais esse tipo de ferramentas para vocês. O perfil vai continuar, né, Rodrigo? O perfil do Manifesto Cardano, então tá todo mundo seguindo, a gente vai continuar recebendo informações sobre governança aí no perfil do Twitter aí do Manifesto Cardano. Sim, conforme a gente tiver mais informações aí sobre a CIP 1694, essas implementações da testnet, no final do ano a gente vai ter também a Convenção Constitucional, onde a gente vai discutir a Constituição da Cardano. Esse vai ser um evento que vai acontecer na Argentina, se eu não me engano, em novembro. Então, tem muitas novidades relacionadas à governança durante o ano que a gente vai continuar compartilhando com vocês. Então, caso ninguém tenha mais alguma observação, uma dúvida, a gente pode passar para as considerações finais. Eu vou passar para o Ático, então, e se surgir alguma dúvida, a gente aborda aqui no debate. Show. Galera, assim, pode parecer, né, que as discussões de opiniões divergentes, né, elas sejam uma coisa ruim, mas não, muito pelo contrário, a gente precisa, né, dessas vozes divergentes, dessas perspectivas diferentes, e pô, eu fico muito contente que vocês estejam trazendo essas opiniões divergentes, porque nos ajuda, inclusive, até a analisar as nossas premissas, né, os nossos argumentos, e eventualmente a gente pode até mudar de ideia, né? Nós estamos aqui como todos aprendizes, né, de uma coisa muito nova e que ainda não tem nada definido, né? Que é a governança na Cardano. Então a gente está sempre passível, né, de aprender uns com os outros, aí evoluir é o objetivo, né? Então eu fiquei muito contente, acho que o primeiro debate aí, né, Rodrigo? Que foi um debate meu, né? Então, o nome do projeto tinha incluso debate, né? E foram raras as oportunidades que a gente conseguiu ver um debate. Hoje foi um desses momentos, né? E foi legal, porque esse que é o objetivo, né? A gente sempre quis estimular a troca de ideias, discussões, não na parte negativa, mas em opiniões divergentes, porque esse é o objetivo, né? A gente vai submeter um documento no final do projeto, né? Um manifesto, onde a gente vai catalogar todo o feedback que a comunidade passou. Na verdade, cada debate e cada questionário, eles estão sendo documentados, né? No Gitbook oficial do manifesto. Se vocês acessarem, vocês vão ver que a gente tem colocado todo o feedback da comunidade em relatórios para que a gente possa depois ter mais facilidade em compartilhar isso como um resultado e para que futuros de raps brasileiros e talvez até de raps de fora tenham uma base para se orientar e saber como atuar, saber qual que é o feedback da comunidade e ter um norte, né, para se orientar em relação às atitudes e às ações que eles tenham no futuro. Pessoal, eu gostaria de fazer alguns lembretes finais. Em relação, eu já comentei no começo do debate, mas tinham poucas pessoas presentes, né, então vou reforçar. A gente vai encaminhar para vocês um tutorial, né? A Cardanistas, eu acho que estão fazendo um tutorial sobre como se registrar ali na rede de testes pela GovTool, para vocês interagirem com esse website, com a camada de governança. Então, a recompensa pelo sexto debate, em vez de ser um questionário, como era feito anteriormente, vai ser uma recompensa mediante a participação de vocês nessa aplicação, na GovTool, e o preenchimento de um feedback também sobre o que vocês acharam da ferramenta, quais funcionalidades podem ser implementadas, se a interface visual está ok. Então, a gente vai colocar algumas questões lá
no formulário para saber qual foi o feedback de vocês. E outro lembrete também é que o sistema de recompensas, né, o programa de recompensas, muitas pessoas que preencheram questionários desde o primeiro debate ainda não concluíram prova de vida. A grande maioria não está mais participando dos debates, mas é importante fazer esse lembrete para que vocês concluam a prova de vida. E haverá até o final do mês de março para concluir esse registro, né? E os membros que não concluírem até o final de março não receberão as recompensas. A gente vai fazer um rateio, vai distribuir a recompensa que seria enviada a eles para os participantes que concluíram a prova de vida, que participaram dos questionários e dos debates, né? Então ainda tem mais de 3 semanas, acredito que seja tempo suficiente. Nós vamos compartilhar mais informações, mais lembretes, para que a gente evite de qualquer pessoa perder essa oportunidade, né? Mas a gente tem avisado desde novembro que seria necessário fazer a prova de vida, então é importante fazer esse lembrete. Acredito que seja isso. Mais alguma informação, algum lembrete? Pessoal, então é isso. Boa noite, muito obrigado pela participação de todos. Em breve nós vamos anunciar aqui a data do 7º último debate, e vai ser um debate mais para ouvir o feedback de vocês do que foi o projeto, do manifesto, pegar as conclusões e considerações finais da comunidade, né? Para saber o que pode ser melhorado, e a gente vai passar também informações do que foi feito no projeto até o momento. E é isso, as informações aqui do debate estão disponíveis aqui no Twitch, lembrando que eu compartilhei algumas informações sobre a SanchoNet, a GovTool, então se vocês já quiserem ter acesso à documentação e mais informações, vocês podem acessar os tweets do dia de hoje. E é isso, muito obrigado pela participação de todos, uma boa noite. Boa noite.